Agora sim. Muito bem, então vamos repetir aqui o procedimento. Vou projetar tela. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de aqui nos estamos reunidos para mais esta oportunidade de estudos, aprendizagem em torno do livro de Gênesis de Moisés, assunto da mais alta relevância para nós, da mais alta importância, possamos realizar o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de assimilação, quanto em termos de irradiação das nossas melhores energias, melhores ideias, expressando nossos melhores sentimentos, formando aquele piso adequado para que a espiritualidade possa nos auxiliar, nos amparar, amparar os nossos ambientes de trabalho, os lares, os irmãos espirituais que nos acompanham na pauta daquela atração natural que todos nós exercemos no campo da existência. Que os nossos companheiros espirituais possam nos inspirar, orientar para a aquisição e a realização do melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem. Estudo de Gênesis, capítulo 7. Vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos. Hoje nós vamos abordar a partir do versículo 17. Então vou ler aqui alguns versículos a partir do versículo 17 e depois nós vamos trabalhar o assunto. Gênesis capítulo 7, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E o versículo 21, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Muito bem, nós, semana passada, começamos a estudar o versículo 17, e hoje nós vamos avançar, porque no texto do Honório, eu não encontrei registros sobre os aspectos aí segmentados do versículo, como nós aqui estudamos no sistema Mildin. Então eu acrescentei aqui uma anotação particular com base no que nós temos aprendido e vamos então trabalhar o versículo como um todo, que é o versículo 17, que diz o seguinte: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Nós chegamos a comentar que, sobre esse primeiro aspecto, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, em que o 4 define o plano concreto que nós trazemos na intimidade. Concretude desenvolvida ao longo de um ciclo de evolução, simbolizada, por exemplo, no quadrúpede, no animal, da passagem
do bom samaritano, quando o bom samaritano socorre o caído colocando sobre o seu cavalo, e simboliza para nós as bases da evolução. As bases da evolução que nós expressamos pelos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. 4 pontos. Para que nós tenhamos aí uma ideia concreta, prática do que nós estamos aqui expressando, certo? Então, as nossas bases, a nossa aprendizagem ao longo da evolução, desde a etapa de princípios inteligentes, estagiando no reino mineral, avançando pelo vegetal, se desenvolvendo um pouco mais no reino animal, preparando-se para o reino hominal, quando a razão vai se abrir, nós então vamos expressar essa base por pensamentos, palavras, atitudes, sentimentos e ações. Lembrando que o sentimento permeia toda a nossa expressão. O sentimento qualifica toda a nossa expressão. São 4 instâncias. Nós temos, por exemplo, nos expressamos pela linguagem silenciosa da vibração, que se irradia pelos sentimentos que nos caracterizam, e esses sentimentos são a fonte dos pensamentos, consequentemente das palavras e das ações. Certo? Esse é um ponto importante para nós não ficarmos naquele plano, o plano do abstrato. E, para quem tem acompanhado também o estudo do Apocalipse, o 4, ou o quadrado da evolução, está muito bem definido lá, no símbolo dos 4 animais: o leão, o bezerro, a águia, o homem. São as bases da evolução. Então, nós aqui temos um período de 40 dias, em que o dia define o momento da luz plena. E aqui não estamos falando da luz do sol, nós estamos falando da luz do Evangelho, da luz do Evangelho redivivo, o Espiritismo, que é a luz, simbolicamente luz, porque o sistema filosófico do Evangelho, que o Espiritismo nos relembra hoje e acrescenta aquilo que não pode ser dito por Jesus, é o sistema que Jesus exemplificou, vivenciou na Terra. Então, Jesus representa o sol das almas, naquela feliz expressão de Emmanuel. Então, nós estamos operando hoje, desde há 2000 anos, sob a luz de um sol altamente qualificado. Que nós ainda, em 2000 anos de trabalho, sendo sensibilizados por Jesus, nós ainda não conseguimos desenvolver aquela plenitude exemplar que Jesus praticou entre nós. Certo, amigos? Então, esses 40 dias simbolizam esses 2000 anos de evangelho, simbolizam um longo período em que nós estamos trabalhando esse quadrado, a concretude, o alicerce da nossa personalidade para a refundição dos valores. Ou falando na linguagem espírita, nós estamos nos esforçando por domar as inclinações más e realizarmos a transformação moral. Tendo Jesus como modelo e guia,
e que expressou para nós um sistema filosófico da mais alta expressão e envergadura moral. Nós trabalhamos esses aspectos na semana passada, tá? E esse teve o dilúvio naquele movimento trino, a dinâmica do 3. Só para eu me situar aqui a nossa amiga Elaine, nós trabalhamos a dinâmica da evolução, ela se baseia no 3, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Informação, formação, transformação. O Pai é legítimo Deus, que representa a informação que nos chega, por exemplo, Evangelho da Doutrina Espírita, informação que chega para nós. Depois que a informação chega, aí existe um longo período também, amigos, na evolução, em que nós vamos demorar um certo tempo até nos sensibilizarmos de fato pela informação. A informação vai batendo, reencarnação atrás de reencarnação, até que ela nos sensibiliza, nos comove, digamos assim, o coração se abre, aí inicia-se a segunda etapa dessa trindade, que é o trabalho da formação daquela informação. Trabalho de formação na terra do coração. Então, o semeador saiu a semear. A semente vai cair no território pedregoso, no território árido, no território fértil, que é a terra do nosso coração, e a semente é a informação. Ela precisa vencer a resistência do próprio egoísmo individual. E o egoísmo, sabemos que é a maior chaga da humanidade. O egoísmo é que opõe resistência contra o Evangelho. E o nosso egoísmo está sofisticado pelas várias filosofias e ideologias que nós desenvolvemos e adotamos ao longo do tempo. Que leva-nos, por exemplo, a querer, ao invés de adotar o Evangelho e o Espiritismo na sua pureza, nós queremos enxertar a nossa própria visão de mundo na doutrina espírita. Aí nós temos as complicações que vemos na doutrina espírita, as vertentes de pensamentos que se tornam seitas, que vão se enraizando, sendo enxertadas na doutrina espírita, certo? Por isso que o nosso trabalho é aquele trabalho aqui, nesse nosso estudo, vocês sabem muito bem disso, o nosso balizamento é sempre a codificação. E, ocasionalmente, valemos-nos de Emmanuel e André Luiz apenas. Porque Francisco Cândido Xavier representa, dentre todos os médiuns que nos visitaram, que nos visitam, que conhecemos, aquele que procurou ser o mais amoroso aos princípios e mais fiel aos princípios espíritas, que buscou praticar o amor até as últimas consequências. Então, Emmanuel, André Luiz, para nós, são espíritos que deixaram um trabalho de alta relevância através de Francisco Cândido Xavier. E esses comentários aqui que vocês encontram aí registrados, em termos esquemáticos, são do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, que também adotava essa sistemática. Trabalhava com Kardec, Emmanuel, André Luiz. Abrindo pouco, porque mesmo Emmanuel e André Luiz, amigos, eles não são unanimidade no movimento espírita. Existem aqueles que não concordam. Então, se nós abrirmos o assunto para outras vertentes mediúnicas, nós vamos, que são mais polemizadas ainda,
Chico é o menos polemizado no movimento espírita. Todos os outros são mais do que ele. Todos. E aqui eu me refiro a todos mesmo. Tá? Então nós aqui nos mantemos no plano de Allan Kardec e nos valendo de algumas anotações de Emmanuel e André Luiz. Porque esses nossos estudos vão ficar aí no YouTube e serão consultados oportunamente. Então é importante deixarmos aí uma baliza de uma maior segurança, esquecendo preferências pessoais quanto a médiums, espíritos, personalidades humanas que sabemos todos nós são falíveis, não são perfeitas, porque não existem médiums perfeitos, certo? Então, por isso aí a nossa ênfase nesse trabalho. Então, começamos a trabalhar a trindade da evolução, a dinâmica da evolução, informação, formação, transformação. Então, a transformação vai definir a eficiência na formação. Se eu tenho a informação simbolizada no pai, a formação que é trabalho do filho. O filho é quem forma o amor no coração. O pai irradia o amor. O amor que o pai irradia é abstrato. Abstrato. Ele precisa ser materializado, digamos assim. Manifestado. Quem manifesta o amor de Deus, porque aprendemos com a doutrina espírita. Questão 536b. Deus não exerce ação direta na matéria. Não exerce. Quem exerce ação direta na matéria, operando em nome de Deus, são os filhos, que vão se graduando ao longo da evolução. O filho supremo para nós, por excelência, o modelo e guia é Jesus. Evidente que acima dele tem infinitos espíritos à sua frente, porque o universo é eterno. Deus há criado de todo sempre. Jesus teve os seus mestres na sua trajetória evolutiva, que estão acima dele hoje, evidentemente. Então, Jesus é aquele padrão que nós temos condições de compreender. Então, o filho é aquele que materializa, manifesta o amor no coração, e esse amor vai se irradiar por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Vai permear a nossa manifestação no mundo. E, consequentemente, esse amor divino vai influenciar na edificação das obras humanas. Então, por isso que o mundo evolui muito lentamente, porque os espíritos evoluem lentamente, o egoísmo é difícil de ser dominado, consequentemente, a civilização apresenta obras que representam sistemas egoísticos do mundo, antifraternos, anticaridosos, temas que nós já temos estudado com muita ênfase ao longo do tempo na codificação. Hoje nós estamos trabalhando em doutrina espírita para não sermos aqueles elementos que se opõem à lei do progresso, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos. Porque aqueles que se opõem ao progresso do amor, eles vão sendo levados de roldão, e se eles não aproveitarem, eles serão transferidos de mundo, como está acontecendo. Então, o 3 é o pai e o filho. O filho é o formador da informação, porque o filho apresenta a dualidade formadora. O que é a dualidade formadora? São as duas asas da evolução, razão e sentimento. A razão adota a filosofia de vida e o sentimento forma. Quando nós somos eficientes, me dá só um minutinho.
Meus gatos querendo sair aqui. Quando nós somos eficientes, nós então vamos apresentar o amor em floração. Seremos então na trilogia, na Trindade, o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, informação. Filho, formador da informação. O Espírito Santo é o Espírito transformado. Aquele que reflete o Pai na vida, porque o Pai é glorificado pelo Filho. Lembram-se? Mateus? O Pai é glorificado pelo Filho. Então o Filho é que dá notícias de Deus, porque Deus não exerce ação diante da matéria. Quem vai dar notícias de Deus, através das obras que refletem o amor instaurado, é o Filho. Pergunta se ficou claro. Então, a informação é o número 1, a formação é o número 2, por causa da dualidade, e a transformação é o número 3, que é a soma do 1 mais do 2. A soma do 1, que é o pai, que traz a informação, e do filho, que é o 2, que forma aquela informação, é o 3. Oi, Júlio. Fala, Luiz. Esse esquema que você está falando aí, ó, a gente pode falar que a formação seria o progresso intelectual e a transformação moral? Não, o Ou não? progresso intelectual é a informação. Pois é. A informação é o progresso intelectual, que você vai levar um tempo para concordar. Eu achei que fosse a formação, porque. Não, formação você vai. Quando você concorda com a informação, Hum, você concorda. Você para de brigar com a informação, hum, você vai começar a formar aquela informação. Então nós vamos levar algumas ou várias encarnações para aceitar a informação. Algumas ou várias para formar aquela informação. entendi. E depois nós vamos, para todo sempre, expressar a informação pelos atos. Certo. Ficou claro? Ficou. Porque quando a informação chega, você vai brigar com o seu intelecto, com suas ideias preconcebidas. Por que os cientistas, por exemplo, da área médica, é muito comum o ceticismo quanto à realidade espiritual? Por quê? Por causa do estofo intelectual da medicina. O elemento pode até achar bonito, mas ele fica naquela discussão interior. Leva um tempo para ele silenciar o eu interno, que se contrapõe pelos sentimentos já arraigados. Porque no trabalho da formação, amigo, nós vamos lutar contra a força titânica do egoísmo estabelecido. Nós não vamos lutar contra forças exteriores, não. A luta é interna. Para mudar os hábitos. Vencer o apelo de fora das instituições que mantêm e alimentam o egoísmo. Lembram-se lá do trabalho do Livro dos Espíritos? Questão 913 e 914? 913 que define o combate ao egoísmo, e a 914 que define que é preciso reformar as instituições que alimentam o egoísmo, que estão aí no mundo, de forma sutil. No campo do futebol, todas as áreas. Nós vamos alimentando um egoísmo que é difícil de ser vencido, só ao longo do tempo. Só ao longo do tempo. Então, porque nós vamos trabalhar ao longo do tempo para refundir as bases da evolução já estabelecidas.
Por isso que nós aqui, nós que estamos estudando a doutrina espírita, nesse momento, numa sala virtual, nós estamos tentando concretizar um trabalho que se iniciou há 2000 anos atrás. Quando nós lá estávamos, por exemplo, espionando Jesus para levar informações para um superior, lembram-se dessa história? Observando Jesus, espionando, ali nós vamos sendo sensibilizados. Aquela semente entra na terra árida, pedregosa do coração. Depois de alguns séculos, é que aquela terra se abre. E mesmo depois que aquela terra se abre, qual o movimento que nós realizamos no seio da igreja? Cruzadas, Inquisição, recordam-se? Nós voltamos a operar com o mesmo espírito guerreiro, beligerante da Roma antiga. E hoje nós estamos tentando, com esse arcabouço aí que nós estabelecemos, trabalhar de forma adequada. Por isso que no meio espírita e no anonimato, principalmente no anonimato, tem muita gente que teve fama, renome, inclusive não só em Roma, mas também no seio da própria igreja, não é? Está hoje trabalhando aí no anonimato para refundir, angariando novos recursos, enchendo o bornal, os terrenos da simplicidade, da humildade, para os trabalhos do futuro. Os trabalhos do futuro. Então, por isso que o que é mais importante para nós espíritas é a vivência. Vivência. Porque esses postos de evidência na doutrina espírita muitas vezes iludem e muitos se deixam levar pela ilusão. E é por isso que os espíritos dizem para nós que temos muitos irmãos espíritas em dificuldade no mundo espiritual. Então, o nosso empenho é por esse movimento aqui, ó. Levantar a arca. Porque esse trabalho aqui, ó, esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas. Então, esse movimento aqui, podemos fazer esse trabalho da seguinte forma. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, trabalho da informação que chega no plano do intelecto. Quando nós entramos no plano da formação, o que acontece? Cresceram as águas. Por quê? 2 movimentos. As águas podem crescer por 2 movimentos aí no plano filosófico. Depois vamos trabalhar o plano material. 2 movimentos. O primeiro movimento. Nós podemos nos manter no plano da rebeldia e o egoísmo, o orgulho, a vaidade vão crescer. Apesar do conhecimento. É quando o médium, por exemplo, se julga infalível. O médium julga que está sempre certo. Que ele não admite crítica. Não aceita o contraditório. Tá? Tanto no trabalho mediúnico anônimo, quanto no ambiente amplo do movimento espírita. Nós temos médiuns que foram colocados no plano da infalibilidade
e passaram a acreditar nisso. Então, eles, aí no movimento espírita, eles dão palpites e opiniões sobre tudo que acontece. Eles têm que dar o seu parecer. Amigos, vamos tomar cuidado. Fascinação. Vamos tomar cuidado. Tem acontecido com todos os médicos. No lado positivo, então esse é o plano da complexidade. Quando nesse trabalho da formação da informação, a vaidade corrompe os bons propósitos, tá? No plano positivo, quando a informação entra e nós abrimos o coração para as informações e vamos trabalhar o terreno da formação, na pauta do que Santo Agostinho define na questão 919 do autoconhecimento, nós vamos notar que o entendimento, o conhecimento do nosso mundo interior aumenta. Então nós vamos notar que nós temos um egoísmo, que nós temos um orgulho, que nós temos uma vaidade. Isso é o crescimento das águas. Que é o movimento natural do autoconhecimento, amigos. Não tem como evoluirmos sem nos conhecermos. E identificarmos e fazendo o diagnóstico do que temos no coração. Nós estamos trabalhando aqui, até esse momento, com conceitos espíritas. Por exemplo, questão 631, Livro dos Espíritos. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus, o quer saber. Crendo em Deus, querendo saber, nós vamos partir para o autoconhecimento. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, identificamos o que é egoísmo, o que é orgulho, se nós não estamos notando o nosso próprio egoísmo e orgulho, nós estamos sendo ineficientes no processo. Se nós estamos apenas vendo o egoísmo e o orgulho do próximo, nós estamos como aquele elemento que só vê a trave no próximo e não vê o argueiro no seu próprio interior. Percebem? O trabalho se torna invertido. O trabalho é o do autoconhecimento, autotransformação. Porque nós estamos trabalhando aqui para estabelecer, nós estamos trabalhando aqui com o seguinte conceito, da questão 918, em que nós vamos provar a nossa elevação quando todos os atos de nossa vida corporal representarem a prática da lei de Deus, questão 918. Então, quando o espírito prova, por quem disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Questão 918. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Isso é que define a elevação. Não é só conhecer, é praticar. Para praticar, eu vou conhecer o meu estado de espírito evolutivo, vou trabalhar para mudar. Quando eu conseguir a mudança, estarei praticando automaticamente as leis de Deus. Automaticamente. Então, quando o progresso intelectual adentra, já trabalhamos aqui na semana passada, deu uma certa dificuldade e nós vamos voltar a esse tema. Vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 11, item 8. Amar o próximo como a si mesmo, que é o foco aqui. Estamos trabalhando aqui em cima do quadrado as bases para amar o próximo como a nós mesmos.
Quando nós falamos aqui de alicerce da evolução, quadrado, a dinâmica do 3, informação, formação, transformação, estamos trabalhando para amar ao próximo como a nós mesmos, que é a diretriz divina. Porque a diretriz, segundo o interesse pessoal, é amar a si mesmo acima de todas as coisas. Acima de todos. Amando as coisas, amar acima das pessoas. Essa é a regra que o egoísmo impõe. Amar a si mesmo e as coisas acima do próximo. E Deus nem é levado em consideração. De acordo? Que é o oposto. Tá? Que nós vamos praticando essa lei segundo os interesses naturais. Nós podemos permanecer reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, sem nos preocupar com o assunto religioso. O que vocês acham? Nós podemos permanecer reencarnando e desencarnando, sem nos preocuparmos com o assunto religioso e ainda assim nós vamos evoluir? Aprendemos que sim. A religião é um movimento que Deus traz para a Terra como uma alavanca para fazer com que a humanidade avance mais depressa. Mas aqueles que não querem, não se abrem a nenhuma religião, eles também vão evoluir, só que vão ficar à mercê dos seus próprios desejos e sentimentos complexos, que vão impor os impactos naturais na pauta da lei de ação e reação. Então a dor vai fazer o espírito se cansar desse movimento egoístico. Então as reencarnações serão mais numerosas. E é por isso que aí no versículo 18 está: e prevaleceram as águas. Nós vamos chegar lá. As reencarnações serão mais numerosas por causa da rebeldia. Então, vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela equação extraordinária. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o primeiro progresso é o intelectual. Certo? Fazemos primeiramente o progresso intelectual, adotando uma filosofia de vida como a espírita ou como o evangelho. Vamos voltar lá para o Império Romano. Nós estávamos lá vivendo toda a glória romana, perfeitamente identificados com os padrões romanos, servindo aos imperadores e, por nossa vez, recebendo o galardão natural por servir ao imperador, a glória, a riqueza, certo? De repente se apresenta um elemento como Jesus. Ele é ali enxertado no império, no território judaico-romano, enxertado. Então ele passa a impactar filosoficamente judeus, os religiosos, e romanos não religiosos. Passa a impactar filosoficamente, com a sua atitude diferente. Nós já temos um padrão de vida natural que pode já ter. Nós já podemos sentir, e certamente sentimos, compaixão, piedade, mas para com os nossos, para com os da família, para com os do grupo militar, para com os do grupo político, certo? Já sentíamos. Já sabíamos o que é, conhecíamos a compaixão, a misericórdia e a piedade, mas só para um seleto grupo. Para os outros, nós impunhamos a espada, como romanos, para que a pax romana, a paz segundo o padrão
romano fosse mantida. E o sistema filosófico político adotado para manter a Pax Romana era dividir para conquistar. Então, o Império Romano, Roma tinha uma expressão filosófica também, que ela impunha no mundo, manifestava pelos seus concidadãos, certo? Então, quando Jesus chega e traz uma nova filosofia de vida, aquela filosofia de vida no tempo vai ser aceita por nós. Então, nós vamos então adquirir um padrão intelectivo diferente. Progresso intelectual, mas depois eu tenho que fazer o quê? Elevar os instintos à altura daquele progresso. Então, aquela filosofia de Jesus, ela era se contrapunha à filosofia romana. Então, eu tinha, ao longo do tempo, nós teríamos que alterar todo um padrão de conduta estratificado, concretizado, segundo uma filosofia de vida romana. Certo? Para vocês verem a dificuldade. Depois de muitas encarnações, nós conseguimos concordar com Jesus, aí nós entramos para a igreja, para os seminários, nós mesmos às vezes formamos seminários, formamos linhas de pensamento dentro da igreja, conforme vocês tivemos a oportunidade de saber aí nos nossos trabalhos mediúnicos, certo? Mas o que aconteceu? Nós não conseguimos mudar aquela carga de sentimento. Nós adotamos os sentimentos antigos para manifestar e impor o evangelho no mundo, ao modus operandi romano. Então, aí agora eu cheguei aonde que eu quero. Ó. Em sua origem, o homem só tem instintos. Lá nos primeiros movimentos, antes da razão se abrir, nós vamos trazer os instintos naturais que desenvolvemos ao longo do reino animal, por exemplo, nas faixas da humanidade irracional e até aquele momento quando nós abrimos o intelecto para a lei de Moisés, por exemplo. Até aí, só seguimos os nossos instintos. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, ou seja, avançou no conhecimento intelectivo, adotou o decálogo, adotou o evangelho, e corrompido, ou seja, ele não alterou a carga de sentimentos egoísticos, manteve-os, corrompeu-se. Embora sabendo que precisa amar a Deus, o próximo, ele manteve o sistema romano interiorizado em ação e, em nome de Jesus, gerou as cruzadas, guerreando aqueles que não conheciam o Evangelho. E depois a Inquisição, amigos. Corrompeu-se. Ficou claro? Quando avançado e corrompido. Ficou claro aí, Luiz? Ficou? Não precisa desenhar, não. Precisa? Isso não. A gente lembra, você falou aí da Inquisição, como é que você falou? Cruzadas. Inquisição, cruzada. A gente ainda lembra a escravidão, cara. Exatamente. A escravidão teve a tutela do catolicismo também. Os jesuítas que vieram aqui para o Brasil, você já tem notícia disso aí também, nos nossos trabalhos. Tirando um Manuel de Nóbrega e um José de Anchieta, eles mantiveram um sistema complexo na sociedade brasileira, informação. Certo? Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado, a informação chega. E corrompido, falhou na formação. Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. Depois de tomar muito impacto
Ele conseguiu fazer a formação, então ele se tornou instruído e depurado. Por quê? Transformou instintos em sentimentos. Lembra-se que o próprio Lázaro vai dizer que os instintos são os embriões dos sentimentos? Lembra-se disso? Esse texto aí de Lázaro, do capítulo 8, do capítulo 11, o item 8, a lei de amor, é uma verdadeira síntese da evolução. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Certo? Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, aí, só para nós avançarmos aqui no entendimento, fazendo a conexão aí com o dia, nós falamos aí 40 dias o dia como sendo o símbolo para a presença do sol clareando. Então Lázaro continua, ó. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, tá vendo? A fonte de luz. E esse trecho é da onde? Oi? Esse trecho é da onde? Mesmo texto, continuação aí do Lázaro. Continuação do Lázaro. Esse sol interior, continuação aí da equação. Em sua origem, o homem só tem instintos. Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e as revelações sobre o humano. O resultado, agora, tudo isso tem um resultado na sociedade. A doutrina espírita não é uma doutrina mística que vai formar na sociedade mais um grupo religioso alienado da realidade. Não. A doutrina espírita tem altas implicações na sociedade. E é por isso que o Lázaro vai dizer: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. É o resultado natural e lógico do amor praticado conforme Jesus assim o fez. A implicação social. Tá claro aí? Então quando nós recebemos, porque enquanto nós não recebemos, amigo, enquanto o coração, quando a razão se abre, aqui na Terra a razão se abriu, tanto para os que vieram transmigrados de Capela, quanto para os que estavam evoluindo aqui na Terra, a razão se abriu 6.000 anos atrás para o trabalho da iluminação. Então, por exemplo, no livro Libertação, André Luiz vai dizendo assim, ó, no primeiro capítulo do livro Libertação, ouvindo elucidações. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há pelo menos 40.000 anos. Todavia, olha que interessante, todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro, a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Não é o que acontece hoje? Inclusive, hoje temos as armas teleguiadas.
teleguiadas. Ninguém precisa mais ir para o campo de batalha para destruir o irmão a golpes de fuzil. Então, por que 40 mil anos aqui? Porque há 40 mil anos atrás, nós estávamos vivendo aqui na Terra o ocaso dos Neandertais e o surgimento do Homo sapiens, o Sapiens sapiens, coincidindo com a chegada dos exilados de Capela. Os exilados de Capela, amigos, chegaram aqui por volta de 40 mil anos para ajudar a consolidar o Sapiens sapiens. Eles não chegaram há pouco tempo aqui na Terra, não, 6 mil anos, 7 mil anos. Até porque quem já estudou Emmanuel no livro A Caminho da Luz vai se recordar que esses exilados de Capela se dividiram em 4 grandes grupos ao longo do tempo. Os egípcios, os hebreus, os arianos e os hindus. E os arianos e os hindus estavam juntos lá na Ásia e, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, 12 mil anos atrás, os árias deixaram a Índia e partiram para a Europa. 12 mil anos. Então, para que os espíritos que vieram exilados fizessem esse movimento de saída da Índia 12 mil anos atrás, significa que eles estão aqui há muito mais tempo. Quando Emmanuel diz para nós que eles formaram 4 grandes grupos, isso aconteceu depois de, mergulhando aqui na Terra, nas reencarnações expiatórias, há 40 mil anos atrás, ao longo do tempo, eles se reencontraram e, por afinidade, formaram 4 grandes grupos, incluindo os espíritos que estavam na Terra evoluindo. Depois de muito tempo, amigos. Preciso tempo. Um movimento de enxertia espiritual, de espíritos mais avançados intelectualmente e até moralmente, porque já tinham sentimentos mais nobres, embora não quisessem praticar, é um movimento demorado. Não se dá de um dia para outro. Em termos milenares, 6 mil anos é muito pouco tempo. Em termos de evolução, 6 mil anos é muito pouco tempo, porque sabemos no livro dos Espíritos que os Espíritos evoluem em insensível marcha ascensional. Então o progresso é demorado. Então, cresceram as águas. Se esse crescimento é o crescimento das paixões pela corrupção, porque, amigos, paixões é sinal de progresso e de corrupção do espírito. Corrupção da lei. O instinto natural é ferramenta da evolução. O instinto de matar, que nós trabalhamos aqui muito, nós desenvolvemos o instinto de matar nas faixas da animalidade. E quando o princípio inteligente adentra a faixa da humanidade, ele traz esses instintos. Por isso que Moisés teve que estabelecer, captou uma das leis como sendo não matar. Por quê? Porque os espíritos trazemos o instinto que faz parte da lei de destruição, amigos. Porque o irracional precisa lutar contra os mais fortes, se impor, defender a prole, defender o território e vai matar por isso. Faz parte da lei. Esse instinto de destruição, de matar, quando nós adentramos a faixa da transformação moral, é o instinto na pauta da lei de destruição que nós vamos utilizar para matar o homem velho dentro de nós. Perceberam? Os instintos
Cara, o que, Júlio? Eu não entendi o que você falou, a última coisa aí. O homem velho dentro de nós. Matar o homem velho dentro de nós. Não é matar o próximo. Por que, que os homens se matam? Porque não conseguimos lidar com as diferenças. Então é mais fácil eu matar o outro do que eu matar a minha dificuldade em compreender, em dividir. Perceberam? Movimento natural da evolução. O instinto é embrião do sentimento. Então eu vou precisar matar para evoluir mais depressa, amigos. Porque se eu não quiser, eu posso continuar nessa. Só que eu vou sendo transmigrado. Eu vou sendo impactado. Por exemplo, o que é poderoso e se impõe pela força hoje na Terra, quando nós sabemos que nós estamos querendo construir um mundo fraterno, mas esses elementos se valem de todo o seu poder econômico-financeiro para destruir, ele vai ser realocado no mundo onde ele vai lidar com aqueles embrutecidos naturais que matam para sobreviver. Eles vão se digladiar. O que mata por prazer com o que mata para sobreviver. Vai ser impactado. E com o tempo, ao longo das reencarnações, como ele tem maiores recursos, ele naturalmente, querendo melhorar, querendo ser feliz, ele vai naturalmente transferindo novos valores para aqueles mais embrutecidos. Então vão surgir a linguagem, o alfabeto, técnicas de agricultura. Esses espíritos que vieram de fora se tornam os líderes, os reis, os sacerdotes, os patriarcas. Todos eram exilados. Agrupando os mais novos para lhes guiar na evolução. Modelo e guia. Para que a evolução avance. Cresceram as águas. Então, para terminar, se eu não sou eficiente, eu vou permanecer sob o domínio das paixões. Se somos eficientes, aí nós vamos entrar na pauta da expiação, tá, amigos? Aí começa a expiação. A expiação começa, para os espíritos em evolução, quando nós nos sensibilizamos para a lei e não queremos praticá-la. Aí começa a expiação. Porque por que a Terra é um planeta de provas e expiações? Quando os exilados chegaram na Terra, a Terra era um plano de provas para os que aqui estavam evoluindo. Quando os exilados chegaram, se tornou um plano de provas e expiações. Expiação para os exilados, prova para os que aqui estávamos. Provas e expiação. Quando chega Moisés e Jesus, é para que a terra avance para a regeneração, saia da expiação. Os exilados saiam da expiação e os autóctones que não precisam, o espírito não precisa passar pela expiação, amigos. Ele passa pela expiação quando ele se corrompe. Não se corrompendo, mantendo-se no atendimento natural dos instintos, de acordo com as diretrizes, errando na pauta natural, o espírito não passa pela expiação. Aqueles que são felizes, tanto os que estão em expiação quanto os que não estão em expiação, e são felizes no processo, eles acabam por levantar a arca que define a transformação. Tá certo? Então, nosso assunto é
O assunto é vasto, nós estamos trabalhando aqui com evolução em bases mais aprofundadas. Nós aqui não temos pressa de queremos aqui esgotar o versículo, por isso que nós vamos conversando tranquilamente. Na semana que vem, nós vamos retomar a partir aí desse movimento do crescimento das águas, levantaram a arca e se elevou sobre a terra, e adentrando no versículo 18. Então, que Jesus nos abençoe e permita-nos estarmos de volta na sexta-feira da semana que vem.